Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo de inspiração. E nesse vídeo de inspiração eu trouxe um livro chamado aqui, deixa eu tirar o marca-texto aqui, Evolução em Dois Mundos, tá? Que é do espírito André Luiz. Esse livro ele foi psicografado por dois médiuns, pelo Francisco Cândido Xavier e pelo Valdo Vieira. O Francisco Cândido, nosso querido Chico Xavier, já desencarnou. O nosso amigo Valdo Vieira, né, que depois foi para a Conscienciologia, né, que ele mesmo fundou, né, também já desencarnou, né, mas deixaram aqui um legado de um livro muito importante que muitas pessoas até consideram um livro muito difícil de se estudar, porque ele mexe muito na área da ciência e espiritualidade. Então aqui eu trouxe para vocês um pedacinho desse livro, que é lá onde ele fala sobre mecanismo do monoideísmo. O que é monoideísmo? Simplificando, pensar em uma coisa só, né? Ter só um pensamento na cabeça, monoideísmo, ter só uma ideia. Então veja o que ele fala aqui nessa parte sobre monoideísmo. Em vista disso, se a criatura encarnada pode cair em amnésia ou afasia, né? Ficar apático, né? Pela oclusão dos núcleos de memória, por se fechar esses núcleos, né, de memória, ou da fala, sem desequilíbrio integral da inteligência, a criatura desencarnada pode arrojar-se a frustrações semelhantes, sem perturbação total do pensamento, enquanto se lhe mantenha a distonia. Segundo o critério idêntico, se a habilidade de um homem para manobrar determinado idioma pôde cessar numa das subdivisões do núcleo da fala, no córtex, persistindo a habilidade para lidar com idiomas outros, assim também o núcleo da visão profunda no centro coronário, tá? Pode sofrer disfunção específica, pela qual um espírito desencarnado contemplará tão somente por tempo equivalente à conturbação que se encontre, os quadros terríficos que lhe digam respeito às culpas contraídas, sem capacidade para observar paisagens de outra espécie, escutará exclusivamente vozes acusadoras que lhe testemunhem os compromissos inconfessáveis, sem possibilidade de ouvir quaisquer outros valores sônicos, tanto quanto poderá recordar apenas acontecimentos que se lhe reflitam aos padecimentos morais com absoluto ouvido de outros fatos, ou seja, desviando de outros fatos, não percebendo outros fatos, até mesmo daqueles que se relacionem com a sua personalidade, motivo pelo qual se fazem tão raros os processos de perfeita identificação individual na generalidade das comunicações mediúnicas, com entidades dementadas ou sofredoras comumente estacionárias no monoideísmo, que as isola em tipos exclusivos de recordação ou emoção, de vez que, nessas condições, o pensamento contínuo que lhes fluidamente, em circuito viciado sobre si mesmo, age coagulando ou materializando pesadelos fantásticos em conexão com as lembranças que albergam. Olha só um parágrafo enorme aqui do André Luiz, né? Falando de como esse nosso centro coronário, tá? Aqui, esse nosso centro coronário pode se fechar, pode ficar poluído, né? Ele não digamos fechar, né? Porque a gente costuma dizer que um chakra exatamente ele não se fecha, mas ele pode ficar um pouco contido, como se fosse como um cano entupido, né? Que ele consegue, a água ainda passa, mas ela passa com dificuldade. Então, ele diz aqui que essa disfunção, né, essa conturbação, ela diz respeito às nossas culpas contraídas. Cada um de nós tem em si algo que incomoda, né? Algo que nos perturba, que nos tira do sério e que, de certa forma, nós ficamos só pensando neste ponto da vida, nessa dificuldade. Quando a nossa mente está mais tranquila, relaxada, a nossa vida está mais resolvida, nós conseguimos distribuir o nosso foco mental em muitas coisas. Às vezes, nós sofremos certos baques aí na nossa vida, né? Então, a nossa mente se concentra em um objetivo.
Então, por exemplo, algumas pessoas com muita dificuldade financeira, o objetivo mental está só na dificuldade financeira. Então, é como se elas ficassem em uma monoideia devido àquela dificuldade. Às vezes, tem um parente acometido por uma doença grave e acaba que a pessoa fica só pensando naquele assunto. Eu estou dando um exemplo simples que acontece na Terra. E é verdade o que eu estou dizendo. Simples, né? Simples porque quando desencarnado, isso é totalmente diferente, é muito pior. Né? Então, quando nós temos uma preocupação aqui na Terra, nós conseguimos, de certa forma, mais facilmente sair desse tipo de ideia. Mas quando desencarnados, como a nossa capacidade mental ela se amplia, a nossa capacidade de percepção das coisas se amplia, nós somos, de certa forma, atingidos mais fortemente pelos nossos sentimentos e pensamentos. Então, se nós tínhamos uma ideia fixa em alguma coisa, é comum que nós desencarnemos e fiquemos com a ideia fixa naquilo. Quanto mais desequilibrado for o espírito para um lado negativo, mais facilmente ele vai entrar no campo da monoideia. Vou dar um exemplo. Uma pessoa agressiva, que gostava de brigar, que usava do crime e desse tipo de ferramenta, em um dado momento é assassinado, desencarna. Quando desencarna, qual é o perfil que geralmente tem uma pessoa desse tipo? Que ela é criminosa, que ela é vingativa? Ela vai querer se vingar, ela vai querer ir atrás daquela pessoa que matou. Né? Então, o que ela vai entrar? Num padrão de monoideia. Ela vai desejar somente aquela ação, ela vai focar na mente. O desencarnado, gente, ele tem um foco incrível, um foco que nós não temos enquanto encarnados. Então, e principalmente do lado negativo. Olha como a gente tem dificuldade às vezes de ter foco pelo lado positivo, como nós nos enfraquecemos, e do lado negativo não. Parece que os ânimos ficam tão acirrados, o desejo de matar, de destruir, de fazer o mal, de prejudicar, parece que isso planta. Mas, na verdade, é porque dentro de nós, a nossa animalidade, os nossos desejos irracionais, instintos, ainda estão mais altos, né, que o nosso padrão espiritual ligado ao divino, ao que é bom, ao que é positivo. Tá? Então, por isso que às vezes tem essa dominância do lado negativo. Então, o que acontece? Esse espírito que pensa negativo, que deseja o mal, ele vai ficar com uma ideia fixa, como nós falamos aqui na Terra. Para o desencarnado, por exemplo, aquele que desencarna no suicídio, a ação da monoideia ela é mais forte, porque além do impacto dele provocar a própria morte, esse trauma da provocação da própria morte, ele tem um choque, porque desencarna achando que ao cessar a vida dele na Terra, o que a pessoa achava? Que ia apagar, simplesmente ia desligar de todo o sofrimento, de toda a situação, e ela não existiria mais. Mas isso não acontece. Então, quando ela entra no plano espiritual, todos aqueles sentimentos de pavor, de dor, de sofrimento que ela tinha, são multiplicados N vezes. E aí o que acontece? Ela entra num sofrimento muito grande, né? E entra ainda nessa monoideia. Ela continua desejando se matar, ela continua desejando se autodestruir. Tá? Então ela vai, de certa forma, fixando o pensamento nela mesma e vai se concentrando nela mesma, se tornando introspectiva. Por isso que muitas pessoas falam, comentam, tem muitas histórias do André Luiz sobre espíritos ovoides. Né? O que são esses ovoides? Foram espíritos que mergulharam tanto em si mesmo, no seu próprio sofrimento, que eles de certa forma se cristalizaram, ficaram como um ovo. Eles criaram uma casca em volta deles, uma capa, né? Que na verdade não os protege, na verdade os isola dentro do próprio sofrimento. Tá? Então não é Deus que castigou, não foram maus espíritos que foram lá aprisionar. Né? Na verdade, muitas pessoas acreditam, né, que a pessoa se suicida e ela tem um castigo depois da morte. Ela não tem castigo, ela entra no sofrimento próprio. Né? E aí cabe a ela sair de dentro daquele próprio sofrimento. Vamos usar a simbologia, como ela é um ovoide, está dentro de um ovo, está dentro de uma casca, é ela que tem que sair de dentro. E nós não podemos tirar ela antes da vida estar pronta. Né? Não é assim com o ovo, não é assim com as aves. Né? Então,
Claro que esses espíritos na monoideia, eles têm muito auxílio, muita ajuda, muita inspiração, eles têm muitos espíritos trabalhando ali com eles para tentar trazer eles de volta. Mas Deus deu uma coisa chamada livre-arbítrio e só nós podemos escolher sair da monoideia. Só nós podemos escolher sair de qualquer sofrimento, seja o sofrimento da vida financeira, seja o sofrimento de você que perdeu o amor da vida, ou que você achava que era o amor da sua vida, uma pessoa que você gostava e ela foi embora, lhe abandonou, né? É você que tem que decidir a mudança. A mudança sempre está em nós mesmos. A espiritualidade à nossa volta, ela pode nos inspirar. Então essa passagem do André Luiz aqui, nesse livro Evolução em Dois Mundos, psicografia do Francisco Cândido Xavier, do Chico Xavier e do Valdo Vieira. Tem muitas coisas aqui, né? Quem quiser procurar para estudar é muito interessante. Vou trazer mais vezes esse livro aqui que eu acho que é muito legal, tem muita coisa para comentar. Então, meus amigos, muito obrigado por ficarem até aqui em mais um vídeo de inspiração do canal Aprendendo sobre Mediunidade. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe, leve para os amigos. Desejo a você muita paz, muita luz, muita alegria. Até o próximo vídeo.